relevante, um tema bacana aqui para a gente compartilhar algumas ideias, alguns conhecimentos, né? Trocar algumas informações. E o objetivo desse bate-papo inicialmente, nesse sábado, na conversa aqui com a Sálvia, né, é a gente conversar um pouco sobre as sequelas pós-Covid, né? E como um termo que a Sálvia utilizou, que é o Covid longo, que até então eu desconhecia essa expressão, desconhecia esse termo, né? Então, assim, primeiramente eu vou me apresentar um pouquinho, vou apresentar também a Sálvia, e na sequência eu vou explicar um pouquinho também um esqueminha que nós combinamos, para ficar mais fácil o entendimento, para nós seguirmos aqui uma linha lógica nesse bate-papo, né? E que seja algo proveitoso, para que todos consigam entender, compreender bem e extrair algo bacana também para a gente levar para o dia a dia. Eu, inicialmente, para quem não me conhece, eu me chamo Bruno, sou idealizador aqui do Dieta do Chefe. Já estamos aqui há 8 anos em atividade, né? Com alimentação saudável e personalizada. E a Sálvia, agradeço, Sálvia, mais uma vez por ter aceito o meu convite, tá? Por estar participando aqui comigo. Eu fico muito feliz porque você sabe que você é uma parceira muito importante para o Dieta do Chefe. Você tem uma contribuição aqui fantástica que eu não tenho nem palavras para descrever, né, o quanto que você nos ajuda. E o quanto que nós aprendemos também com você. A Sálvia é nutricionista clínica, para as pessoas que não a conhecem, né, eu acredito que já tem uma parte do nosso público que a conhece. A Sálvia é nutricionista clínica, tem mais de 18 anos de experiência. E, Salvinha, eu vou comentar aqui alguma das suas especialidades, mas se eu esquecer algo aqui, fique à vontade para complementar, tá bom? Tá bom. Eu posso esquecer alguma coisa. Então, a Sálvia é especialista em emagrecimento, especialista em nutrição funcional, autismo, nutrição clínica esportiva. E tem mais algum complemento, Salvinha? Se eu esquecer alguma coisa? Eu tenho especialização em autismo, TDAH e síndrome de Down. Também tenho modulação intestinal, fitoterápico, e a gente vai fazendo. Show de bola. Salvinha, vamos lá, eu vou comentar um pouquinho, trazer novamente, em relação à nossa live, né? A ideia é que seja algo objetivo, né? De aproximadamente aí 30 minutos, e nós decidimos dividir essa apresentação da seguinte maneira. No primeiro momento, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a definição, né, do que é o Covid longo, o que são essas sequelas pós-Covid, né? Na sequência, entender um pouquinho mais a questão dos sintomas, a Sálvia vai explicar isso para a gente um pouquinho mais. E com relação a tratamento, né? Tem tratamento? Não tem tratamento? Se tem tratamento, como é que funciona? O que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que recorrer ao médico, tem algum tipo de medicamento, através da alimentação, o que eu consigo fazer com os recursos que eu tenho em casa, né? E na sequência, para a gente fazer aqui o encerramento, talvez comentar, eu vou pedir para vocês, eu vou falar aqui logo no começo, mas no final eu vou reforçar com todos também, vou pedir uma grande ajuda. Como nós queremos tornar frequente esse bate-papo, se vocês puderem contribuir conosco, deixando uma sugestão de tema para o próximo encontro aqui, para o próximo bate-papo, eu agradeço imensamente, tá bom? Deixar a sugestão também do que a gente pode fazer para melhorar. Esse é o primeiro vídeo, né? Espero que, se Deus quiser, de muitos. Vou me esforçar aqui para ter disciplina de tentar todo final de semana fazer certinho. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente tenta, todo final de semana, trazer um tema diferente. E aí eu vou fazer assim, para a gente trazer algo que seja de relevância para todo mundo, quando deixarem lá o comentário, né, no vídeo, depois eu vou postar no feed, a gente vai tentar filtrar e selecionar aqueles comentários que foram mais frequentes, né? E vamos debater depois e tentar trazer, estudar e tentar trazer o máximo de informações para vocês, tá bom? Sempre contando com a ajuda, claro, dentro da disponibilidade dela, né? Da Sálvia para trazer aí para nos trazer, compartilhar um pouco do conhecimento dela conosco. Então, Salvinha, só para a gente começar aqui a nossa live, digamos assim, para tornar mais claro o entendimento, Salvinha, quando eu comentei com você, inclusive, inicialmente, sobre a questão dos sintomas do Covid, né? Eu falei, Sálvia, poxa, eu acho que eu estou sentindo um pouco dessa questão do pós-Covid, porque, nossa, é um negócio assim que eu não sei te explicar, é uma dor muscular, é um cansaço assim estranho, sabe?
E aí, já refleti, né? Será que na questão até da idade também que está chegando, porque eu não sou mais garoto, já estou chegando aí nos 40 anos, né? E é natural que a gente já começa a sentir algumas coisas nesse sentido, um cansaço natural e tudo mais. Mas eu queria entender assim, Sálvia, o teu ponto de vista, né? E preocupado principalmente com o seguinte aspecto. Eu tenho certeza, Sálvia, que muitas das pessoas que estão nos escutando, que vão nos escutar, né? Já receberam muitas informações de vários canais diferentes sobre essa questão do pós-Covid, né? Então, tem uma vaga noção do que é o pós-Covid, do que são essas sequelas, né? Mas é interessante, às vezes até através da mídia social também, então é interessante ter uma pessoa da saúde elucidando isso para a gente de uma forma mais técnica, para que nós tenhamos uma noção mais clara realmente do que é isso. Então, Sálvia, o que é de fato o pós-Covid ou o Covid longo? Tá. Bem, inicialmente eu quero dizer que é um prazer trabalhar com você durante todos esses anos. Acho que já ultrapassou 6 anos aí, eu já perdi as contas. Verdade. Né? E sempre que você precisar de mim, eu estou à tua disposição. Muito obrigado. Quero agradecer também as pessoas que estão aqui hoje conosco, né? E quem também for tendo alguma pergunta que de repente possa querer se esclarecer, a gente pode também estar respondendo aqui. O que é essa sequela, né? Hoje a medicina está chamando de Covid longo, mas não deixa de ser uma sequela do Covid, tá? Nós recebemos uma cascata inflamatória no corpo, que cientificamente, na área da medicina, nós chamamos de ocitocinas inflamatórias. Então, o corpo fica completamente inflamado. Por isso que vem essas dores, essa fadiga, essas dores articulares, cefaleia, prejuízo cognitivo. Quando eu falo de prejuízo cognitivo, eu estou falando daquele pensamento lento. Você se perde no que você está pensando ali, isso acontece bastante. Fora isso, Bruno, a gente não pode esquecer, isso já é cientificamente, isso já tem pesquisas se falando sobre isso, que a depressão, distúrbios do sono atingem de 30% a 40% desses pacientes pós-Covid. Então, é muita sobrecarga, é muita inflamação no corpo. Por isso, tantas sequelas, por isso esse impacto tão grande. E tem pessoas que... Eu tenho paciente aí que estavam há quase 8 meses, 1 ano, ainda tendo reações do pós-Covid. Sálvia, só para entender assim, um pouquinho melhor, eu já li que esses sintomas eles se manifestam de forma diferente, né? De pessoa para pessoa. Mas seria possível fazer um pequeno resumo de quais são os principais sintomas? Os principais sintomas são desde dores articulares constantes. Então, tipo, essa pessoa não tinha dores pelo corpo e ela, depois do Covid, não está mais presente, mas ele deixou essa sequela. Então, ela fica com dores crônicas musculares, ela fica com... Ainda mais se ela tem... se é genético, cefaleia, que é a dor de cabeça, enxaqueca. Então, ela continua tendo umas dores fortíssimas e constantes, tá? Então, memória, então, essa parte cognitiva, ela é muito afetada. Agora, o que é importante se dizer, Bruno? Que quanto mais grave o Covid se comporta no seu corpo, mais sequelas você acaba tendo. Entendido, Salvinha. E em relação ao sexo, tem alguma manifestação assim, tipo, as mulheres têm mais sequelas, os homens têm mais sequelas, ou meio que meio a meio? Como é que ficou essa questão? Não se tem nenhuma pesquisa falando sobre isso, mas sabe-se que as mulheres, essa imunidade inata do metabolismo é maior do que nos homens. Tá? Então,
essa imunidade inata do metabolismo ser maior no grupo feminino, então a tendência desse impacto ser maior nos homens também existe. Mas pesquisas se falando sobre isso, eu não tenho conhecimento ainda. Entendido. Salvinha, aí vamos lá, para a gente entender a questão do tratamento, né? É muito delicado se falar primeiramente sobre isso, né? A gente está falando sobre Covid, né? E é um tema que é bastante polêmico, né? Toda vez que você fala na questão de tratamento. Mas vamos lá. Eu não diria, talvez a expressão correta não seja tratamento, mas existe uma forma de, digamos assim, reforçar a nossa saúde, reforçar a nossa imunidade, de reforçar o nosso organismo de alguma maneira através da alimentação, para auxiliar nesse processo? Sim, Bruno. Quando a gente está falando que o corpo ele é reflexo do que comemos e também do que pensamos, né? Então, esse controle do estresse, da parte emocional, ele é de extrema importância também, mas a alimentação e suplementação são os alicerces. Quando a gente está falando que está um corpo inflamado, aí você vem com mais uma alimentação processada, né? Tudo que não se deveria se consumir, você continua consumindo, então automaticamente esses reflexos do pós-Covid, ele é mais persistente e ele fica por mais tempo, com certeza. Legal. Sálvia, agora, para a gente colocar, só para eu entender, então, o que a gente está buscando focar aqui é a contribuição, né, que uma alimentação mais natural, mais limpa, digamos assim, né, pode fazer para ajudar a fortalecer o organismo, tudo, a nossa saúde, para vencer todas essas sequelas, né? Eu não diria talvez vencer, mas talvez nos ajudar a suportar, atenuar um pouco mais esses sintomas. Talvez, eu não sei se essa seja a expressão mais correta. Então, vamos falar dos pilares. O pilar, o alicerce é a alimentação. Alimentação, só que como esse corpo é um corpo inflamado, só a alimentação não vai dar o suporte total. Precisa de uma suplementação. E uma suplementação anti-inflamatória, detoxificante, antioxidante, hepatoprotetora, né? Controle do estresse, qualidade do sono, exercício e espiritualidade, então cuidar da parte emocional, esse convívio social harmônico. Por quê, Bruno? Cada vez mais eu conheço pessoas que estão tendo dificuldade até pro abraço, e nós somos latinos, né? Então a gente tem um contato muito forte. O abraço é importante para o brasileiro, né? Sim, verdade. Atividade física é extremamente importante. Então, esses pilares que eu acabei de falar são bases. E aí você falou uma alimentação limpa, e eu te falo, comida de verdade. Comida de verdade. Sálvia, justamente você tocou no ponto agora que eu queria perguntar para você, fazer a seguinte pergunta. A minha preocupação é a seguinte: na prática, a gente entende, todos nós sabemos que a gente precisa se alimentar bem, que precisa fazer exercícios, que você precisa tirar um tempo ali até para meditar também, né? Para ver a questão comportamento mental, né? Emocional, tudo. Dá uma acalmada, né? Isso. É um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores. Só que a minha grande preocupação, Sálvia, é o seguinte: pensando que este nosso bate-papo e outros bate-papos futuros podem levar a algum tipo de contribuição, mesmo por menor que seja, para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, eu penso que seria interessante, se for possível, claro, né? Se a gente pudesse focar em 2 ou 3 passos, no máximo, que seriam essenciais para quem está sentindo esses sintomas, para quem está com essas sequelas, que não está se sentindo bem, está se sentindo mal, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, e que precisa urgentemente melhorar, dar uma virada nessa situação.
o que seriam aí 2 ou 3 passos iniciais, assim de forma bem básica, bem fácil de fazer, até no dia a dia, em casa, com os recursos que as pessoas têm em casa mesmo, para a gente começar a reverter esse quadro? O que a gente pode fazer? Tá. Eu vou responder a tua pergunta e também vou acrescentar que no final eu também vou dar uns 3 suplementos que são importantíssimos para estar se fazendo uso também, tá bom? Show de bola. Então, a nossa alimentação regional, ela é muito rica, ela é extremamente antioxidante. Então, o que eu diria? Diminuir os farináceos, retirar açúcar. Salvinha, só reforçando a questão dos farináceos, principalmente aí a gente está falando do trigo, né? Trigo. Tá. Trigo, principalmente o trigo, né? Retirar o açúcar, diminuir essa intensidade de consumo de alimentos processados, né? Buscar, e aí eu falo Salvia, esses alimentos processados, desculpa te interromper novamente, do teu ponto de vista, o que são os alimentos que precisam sair urgente da nossa dieta do dia a dia, que são processados? Vamos começar pelos temperos? Aqueles caldos da vovó. Caldo de carne, caldo de frango, exatamente. sazon. Já começa por aí. Inclusive, a dieta do chefe não usa, né? Perfeitamente. É tudo o mais natural possível. Então, a gente já começa pelos temperos. Tirar esses temperos processados e trabalhar com ervas naturais. E nós somos brasileiros, a gente tem uma diversidade gigante de números. Tem uma gama enorme, né? Exatamente. Tirar o açúcar é importante. O que é importante também, Bruno? Tudo quanto mais rápido e fácil, o brasileiro gosta. E aí, a gente vai... É o famoso atalho, Miojo não é alimento. É um produto criado por empresas de produção de alimentos, tá? Industrializados. Porque quem produz nosso alimento diário é a natureza. Então, tudo que não for produzido pela natureza é um alimento processado. Vamos puxar aí, por exemplo, que brasileiro gosta muito da culinária oriental. O cani não é um alimento, é uma carne processada. Carne de hambúrguer. Hoje, já no mercado, existem as carnes de hambúrgueres feitas 100% com carne, mas grande parte, e acaba sendo mais barato também, se compra um hambúrguer processado. Então, Salvia, você tocou num ponto agora que eu acho que é assim, de uma relevância gigantesca. O que acontece? Às vezes a gente acaba lendo, acompanhando, vendo instruções assim referente à nossa conduta alimentar do dia a dia, que tem coisas que não são praticáveis, né? Mas, por exemplo, essa tua observação, essa tua orientação, dica sobre a questão do hambúrguer, eu acho muito válido, porque a gente sabe que as pessoas gostam muito de hambúrguer. Então, assim, se a carne, para acalmar os amantes de hambúrguer agora, se a carne for caseira, o que é comum daqueles hambúrgueres artesanais é você fazer o blend de carne, né? Que é uma combinação de tipos de carne diferentes. Aí você tem o acém, peito, o músculo, a fraldinha. Se for carne vermelha mesmo, se eu fizer uma combinação de carne vermelha, então não deixa de ser um hambúrguer de carne, ali é proteína, né? Extremamente saudável. Tranquilo, né? Então assim, é diferente. Um hambúrguer artesanal do hambúrguer industrializado, né? Porque aí, claro que tem que dar uma dosada no molho, né? Porque não adianta o cara comer uma carne artesanal e arrochar na maionese, no ketchup, no barbecue, no tarará e tal. Sim. Coloca na balança, ele tá, na verdade, está se enganando. Mas, assim, eu achei válido, é muito bacana, porque tem muitas pessoas que gostam naturalmente de comer um hambúrguer e tudo, e a gente lembra assim, não, pode comer um hambúrguer, tudo, você foca, controla um pouquinho mais essa questão do molho, né? Mas aí, se comer de forma moderada, né, uma quantidade ali coerente de molho, né? Focando ali na carne caseira,
Então, não é tão, digamos assim, maléfico à saúde quanto aquela carne processada, né? De hambúrguer, que é Não, aquela mais e não tradicional. deixa de ser uma alimentação, né? Só que é uma Sim. forma diferente. Diferente, é um visual, uma montagem diferente, né? De um prato. Sim, e a gente Mas ali sai do você tem proteína, tem tradicional. carboidrato, tudo. E a gente sai do tradicional. Você faz um hambúrguer caseiro em casa, bota uma salada e um carboidrato, sensacional, tá? E aí, Certo. quando eu tô falando de carboidrato, vamos puxar para os nossos tubérculos, né? Nós temos o cará roxo. Ele é riquíssimo em Sim, antocianinas, é um antioxidante extremamente potente. Tá? perfeito. Outro antioxidante, outro alimento que nós temos aqui, o nosso açaí. Agora, não é aquele açaí que se compra geladinho, um frozenzinho que lá tem xarope, maltodextrina, enche de açúcar, não é aquilo. Aí o cliente ainda vai lá e pede com leite condensado, né? Então, quer dizer, não é o açaí puro. Sálvia, só complementando, é interessante essa questão da alimentação natural, né? Sálvia, de um tempo para cá, fazendo uma reflexão sobre essa questão da alimentação natural, tem alguns especialistas da área da saúde que têm defendido cada vez mais você isentar da sua alimentação a questão do trigo, né? Do glúten e do leite derivado, né? Só que tem que ficar claro, eu acredito que tem que aos poucos ficar mais claro para as pessoas que existem duas linhas de pensamento, né? O que acontece? Normalmente, eu já acompanhei, já li um pouco mais sobre isso, e às vezes tem pessoas que questionam, que dizem o seguinte, eu não vou deixar de comer o glúten e o leite, etc., porque eu não tenho intolerância. Ou, inclusive, às vezes até recomendam para as pessoas, dizem, você pode comer, você só não pode comer se você tiver intolerância a esses alimentos. Mas, Salve, você me corrija se eu estiver errado, tá? Porque eu acredito que a linha de pensamento que tem sido defendida de um tempo para cá não é sobre alergia, né? Estamos falando, na verdade, De sobre uma inflamação. alimentação inflamatória, É isso né? aí. Então, é do efeito dos farináceos, dos carboidratos refinados e do leite, não em função de lactose, mas em função da caseína, né? Do efeito A que esses proteína do alimentos leite. têm no nosso organismo. E eu posso dizer para você, por experiência prática, que deixando claro aqui, né, que eu faço aquele estilo 80-20. De vez em quando eu dou minhas mordicadas aqui com uma besteirinha ou outra, né? Mas é fato que para mim, Sálvia, tiro e queda. Se eu começar a comer coisa com trigo e coisa com leite, muito queijo, porque eu gosto muito de queijo, né? Mas aí eu tenho que ficar me controlando, porque senão como queijo e daqui a pouco eu tô todo lascado. Então, tipo assim, não é uma questão que eu fique inflamado, não é uma questão que eu sinta alergia. A questão é que eu sinto meu estômago empachado. É como se a Distende minha o digestão abdômen. não Distende o funcionasse abdômen. direito. Muitos pacientes têm ocorrências de diarreia, tá? De enjoo. Aquela digestão, ela não consegue ser bem feita. Digestão mais lenta, né? Então o que é importante? E eu Até para faço dormir, muito... Sálvia, se eu comer muito trigo e muito queijo, até para dormir eu tenho dificuldade. Sim, Então, tipo assim, não é uma coisa que eu tenho alergia. Eu sinto, na prática, que são alimentos que me independente de fazem se mal. tem alergia ou não, acaba se fazendo mal. Então, só é você fazer um teste. Fica 15 dias. 15 dias. E eu convido a todos que estão hoje conosco aqui. Fica 15 dias sem tomar leite. E quando eu falo leite, não é leite sem lactose. Porque, como o Bruno falou, a lactose é o açúcar do leite. O problema maior é a caseína, que é a proteína do leite, e ela continua lá, mesmo sendo escrito lá sem lactose. Outro ponto importante a ser tirado: trigo e açúcar. Esse trio é devastador. Então, e tenta, claro, comer comida de verdade que a gente está debatendo hoje aqui, não é?
Então, por 15 dias. E depois você reintroduz para ver o que o corpo vai sentir. Porque é nítido, Bruno, quando eu É faço isso no nítido, com certeza. consultório, Melhora tudo, melhora o bem-estar, melhora a digestão, melhora o nosso humor, melhora a nossa pele, melhora tudo. é É saúde impressionante. física e mental. É Sim, impressionante. sim. É impressionante. Para mim, Sálvia, é um efeito dominó. Eu vou te confessar assim, que para mim o foco principal da questão da alimentação, claro que todo mundo quer ficar com o corpo legal, quer ficar bonito, né, bem apresentável, né? Todo mundo quer, tá? É. Mas para mim, o que me dói muito é a minha produtividade. Quando eu tô com o estômago ruim, é um efeito cascata. Eu não durmo direito, eu não penso direito, eu fico de mau humor o dia todo. Não, é impressionante, é um efeito cascata. Agora, quando o meu estômago está funcionando legal, quando o meu estômago está funcionando bem, que eu estou leve, assim, nossa senhora, é outra história. Eu me sinto completamente diferente. E assim, Bruno, fora algumas informações que foram dadas no início da live, o pós-Covid, ele também dá uma fadiga crônica. Então, um cansaço sem controle. Por quê? Porque precisa ter um aporte mitocondrial. E a gente consegue fazer isso através da alimentação e suplementação. Então, agora você imagina, é um paciente que ele está tendo vários sintomas e que ficaram permanentes no corpo. Ele continua se alimentando uma dieta extremamente inflamatória. Automaticamente, esse final, essa soma, ela não fecha. E aí começa a vir, sabe o que, Bruno, também? Doenças que esse paciente Sálvia, nunca teve. inclusive, ó, eu acho que reforçando um pouco do que você está falando, a forma, o tratamento que você propôs, ele segue dois caminhos, né? A gente está falando de alimentação porque eu imagino que o foco é atacar a causa raiz, né? É preparar o corpo para combater melhor essa situação, né? E aí você vem pelo outro lado e ataca o efeito também, que é os sintomas, né? Aí você utiliza como algo complementar o que você falou, que é a questão dos suplementos, né? Dos manipulados, tudo. Mas, a tipo assim, nutrição, ela não maqueia um tratamento. A nutrição, ela trata. Quem maqueia isso. o tratamento é o remédio. Medicamento. Ou seja, mas eu acredito, é importante a gente falar sobre isso, porque eu acredito, sinceramente, né, que muitos de nós ainda focam muito na questão do medicamento, do suplemento manipulado, etc., e não faz o básico, que é melhorar a alimentação. Né? Se você não atacar o agente causador principal, não vai se ter êxito. Nós queremos normalmente a pílula mágica, tá? Isso acontece muito nos meus tratamentos, por exemplo, com autismo. Sálvia, e às vezes são coisas que até trazem um certo resultado em curto prazo, mas é aquela história, não tem consistência, né? Em médio e longo prazo, você volta a estaca zero. Se a gente está falando de um corpo que ele não tem nutrientes suficiente e você entra com uma suplementação, ele vai melhorar. Mas parou, ele também volta a estaca zero. Ou seja, você depende da suplementação, né? Exatamente. A nutrição não é isso. A gente ataca, melhora essa alimentação e deixa uma alimentação mais limpa, nutritiva, com nutrientes de verdade e suplementação. Aí fica o casamento perfeito. E aí, quando esse paciente ele já está melhor, ele precisa estar voltando a uma atividade física, porque também aumenta a imunidade, melhora os neurotransmissores. Então é um conjunto de fatores que te deixa saudavelmente em pé. Legal. Né? Lúcido. Sálvia, para a gente, para nós tentarmos fazer aqui o fechamento da nossa transmissão, eu te confesso, mais uma vez, como eu comentei no começo, né, eu não sei utilizar ainda bem a ferramenta aqui no Instagram. Você acha interessante a gente abrir para uma pergunta agora? Ou a gente treina um pouquinho melhor, da próxima oportunidade a gente abre para essa pergunta? O que você acha? Eu estou disponível para perguntas. Bruno, deixa eu tá, só... Mas como é que...
deixa eu só finalizar Tá. uma coisa. Se esse paciente, se alguém me pergunta, por exemplo, quais seriam os suplementos básicos, tá? Só que tem que ter uma boa alimentação, uma Show de bola, alimentação de ótimo. verdade. Tudo que vem da Primeiro terra. passo é alimentação, né? Depois da alimentação, que eu diria ômega 3, um ômega 3 de qualidade, onde tenha o selo do IFOS, um selo internacional, onde tenha o selo MEG, que é um selo de qualidade nacional, então livre de metais pesados, mercúrio, por aí vai. Tá? Então, ômega 3 é primordial para esse processo. Depois do ômega 3, vitamina D. Vitamina D e cúrcuma longa, tá? A cúrcuma longa também ela, porque assim, uma coisa é aquela cúrcuma que se compra em supermercado, que ela Tempero. não tem a Condimento. potência de antioxidante que deveria ter. Outra Certo. coisa é a cúrcuma longa, que ela é produzida em laboratório e que você pode manipular, né? Mas nós temos aqui o açafrão da terra, que a gente pode estar ralando e colocando na alimentação, pode estar batendo com suco, botando uma pitadinha de pimenta preta e que aumenta a absorção do nutriente. Então, são 3 suplementos que eu diria assim, compra Só que vai te fazer bem. Primeiro passo, comida de verdade. Segundo passo, suplementos. Em relação aos suplementos, o primeiro é o ômega. Ômega, não tem uma ordem, tá? Entre ômega e vitamina D. Eu tenho dinheiro para ômega, comprar, vitamina D. Eu tenho dinheiro para comprar só 2 suplementos. Eu te diria, comprar vitamina D e ômega. Vitamina D e ômega. Ou seja, Sálvia, se a gente... comida de verdade, vitamina D e ômega, já é aí um primeiro passo importante para a gente começar já a melhorar ajuda bastante, né? Outro fator, Bruno, que também baixa a nossa imunidade e você... o corpo não responde bem é quando você começa a dormir mal. Por quê? Quando você começa a dormir pouco, você vai dormir tarde, acorda cedo, você desregula o cortisol, você desregula produção de testosterona e GH, tá? Que eles são produzidos num sono zen. Então, se você não dorme direito, você vai dormir tarde, acorda cedo, automaticamente esse abastecimento do corpo, ele não é feito. Você já acorda cansada. E aí, brincando, Bruno, tem gente que dorme assim a vida inteira. Entendi, Sálvia. Desregula o sono e começa a dormir desse jeito. Acorda cedo, não produz direito, já chega em casa cansado e vira um ciclo vicioso. E sabe o que é pior, Bruno? A pessoa não dorme direito, não come direito, tá? E ela ainda finaliza a noite com sanduíche, com uma pizza, entendeu? Com yakisoba. Aí você fecha a cereja do bolo, né? Fecha com chave de ouro. E aí, para esse paciente, o pior inimigo dele está sendo ele próprio. Tá certo. Salvinha, você já complementou, eu acho que o ponto que foi bem produtivo. Anotar todas as observações que você passou aqui no final, para mim também, tá? Que eu também sou, em alguns aspectos, sou um pouquinho disciplinado. Tem uma coisa que eu tenho que melhorar muito, que é o meu sono. Essa questão, e pior que, Salve, um ponto que eu preciso ajustar, que eu já percebi, é o intervalo entre o horário que eu como, a minha última refeição, e que eu vou dormir. E quando eu já percebi, realmente, quando eu não faço, digamos assim, tem um afastamento ali razoável, eu não tenho uma boa digestão, eu não consigo dormir bem, eu ronco, tudo, então não consigo descansar direito, acordo bem cansado. Não é um sono regenerador, né? Oi? Não é um sono regenerador. Isso, então é assim, algo que eu tenho que monitorar. Fazer a refeição ali para deixar um intervalo bom ali de 2 a 3 horas para que eu consiga ter uma noite de sono bacana. Quanto Salvinha, mais cedo fechar... você comer, fizer a sua última refeição, melhor, tá? Tem algumas pessoas aqui, a Paulinha é do Rio de Janeiro,
A Paulinha, a Paula Santos de Ponto Ribeiro, ela é nutricionista e ela tem uma fazenda onde ela produz, ela é agricultora também. Ah, que Paulinha, bacana, muito legal. Um beijo aqui, tá te encontrando hoje. Tem a Alessandra Balbi. Obrigada, Alessandra, pelo carinho. Você foi minha paciente. Fico feliz em te ter aqui também. E agradecer a todos que estão aqui, né? O que você me perguntou, Bruno? Não, Salve, eu digo só para que nós possamos fazer aqui um fechamento. Primeiro, te agradecer mais uma vez também por você ter aceito aí o convite, participado conosco. Estou muito feliz. Primeira vez aqui que a gente está fazendo a live, né? Espero ter oportunidade de fazer outras vezes também, trazer outros temas bacanas para compartilhar com todos, né? A gente trocar ideia com todo mundo e aí todo mundo crescer, né? Com essas informações, com esses conhecimentos. E eu estou aproveitando muito também, tem coisas que eu vou tentar aplicar no meu dia a dia, essas dicas que você deu também foram muito bacanas. E agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, que está nos prestigiando, que acompanhou desde o início e está com a gente aí também acompanhando, tá bom, gente? E vou pedir um grande favor de todos. Assim que nós finalizarmos aqui a live, eu vou postar no feed, né? E se vocês puderem deixar no feed sugestões de temas que sejam relevantes, né? Para a gente depois estudar, debater um pouquinho mais e trazer aqui, fazer uma outra live para trazer mais informações, para compartilhar mais com vocês, para trocar ideia. Eu vou aprender a mexer um pouquinho mais aqui também na ferramenta para abrir aqui a possibilidade de perguntas e abrir um pouco mais aqui a possibilidade de interagir um pouco mais com todos também. Tá bom? Salvinha, você quer falar alguma coisa para a gente complementar? Quero, Bruno. Eu falei dos suplementos, mas aí, de repente, pode ter alguém hoje muito cansado, enfadigado, né? Tem pessoas que almoçou e já percebe que você está muito cansado, com vontade de dormir. Um suplemento muito bom é a coenzima Q10, tá? Que também é muito bom para esse tipo de paciente e os pacientes pós-Covid que também ficaram aí bem fadigados. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que quem ainda não me segue pode estar me seguindo no salveabelota.nutri. Eu tô com um novo Instagram, né? Então é salveabelota.nutri. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E lá, só reforçando, a Sálvia coloca quase que diariamente muitas dicas também. Tem muito conteúdo bacana para que todos possam acompanhá-la também. Tá bom, gente? É isso aí. Salvinha, eu estou encerrando aqui agora. Daqui a pouquinho eu estou postando no feed. E nos vemos possivelmente nas próximas semanas, trazendo mais conteúdos para todos. Tá bom? Grande abraço. Obrigado. Bruno, adorei. Conta comigo, tá bom? E outra coisa, grande abraço, quando você amiga. finalizar, Pode falar. aparece uma mensagem perguntando se você quer gravar no feed, aí você já grava. Show de bola. Aí eu já boto para gravar e lá mesmo já reposto? Exatamente. Tá bom, beleza. Pode deixar, que vamos já aprender aqui agora. Tá bom, Bruno. Obrigado, Sálvia. Grande abraço. Boa noite a todos, um bom Boa final de semana. noite a todos.